forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres! Luiz Diego gravando mais um podcast aí Quer Construir. Hoje novamente com o ilustre convidado, Ângelo, geólogo, referência aqui em Sergipe e a nível nacional. Tem alguns trabalhos também. Satisfação tê-lo aqui novamente. Infelizmente, por um motivo que a gente não queria estar comentando, que é as catástrofes que aconteceram aí em Brumadinho, Braskem e agora recentemente lá no Rio Grande do Sul. Ângelo veio dar um esclarecimento aqui para a gente, falando sobre essa parte de geologia, esclarecendo muitas dúvidas, né? Não só minha, mas como também sua e de algumas pessoas aí afora. Ângelo, satisfação, mas quero pedir só um segundinho para você. Meus amigos e minhas amigas, se inscreve lá, não custa nada, dá aquele likezinho, curte, comenta e compartilha. Ângelo, meu querido, quem não assistiu sua apresentação aqui com o nosso amigo Danilo, se apresente para quem está nos assistindo, um resumozinho. Senão vai passar a tarde toda aqui falando, né? Queria agradecer pelo espaço mais uma vez. Diego é um grande amigo meu, engenheiro civil, trabalha na área. A gente se conheceu também trabalhando nessa parte de geotecnia e alguns projetos. Eu sou Ângelo Silva, sou geólogo, trabalho aí no setor de geologia há pouco mais de 11 anos. Também já dei aula na Pio Décimo, nessa parte de mecânica de solos e geologia voltada para a engenharia. Atualmente eu estou fazendo mestrado exatamente em geotecnologias para fazer cubagem e modelagem de corpos mineralizados. É um pouco voltado também para a gente analisar possíveis fraturas, falhas e até como os corpos se comunicam, como os corpos têm sua apresentação no terreno topográfico. Seria mais ou menos aí um pouquinho aí do que eu já fiz. Atualmente também estou no CREA como conselheiro e nesse momento eu sou o presidente da Associação dos Geólogos aqui de Sergipe. Maravilha. Ô, Ângelo, não está aqui nosso script aqui da nossa pauta. O pessoal deve estar me vendo aí todo vermelho aqui, né? E, Ângelo, bota protetor, eu não coloquei, tô aqui, vermelhão. Tô parecendo aqueles americanos lá, ficaram do Texas. Ô, Ângelo, hoje a gente fez uma visita técnica na barragem aqui do Rio Poxim, né? Aqui no município de São Cristóvão. E a gente viu aquela questão colocando em comparação com o Rio Grande do Sul, caso Deus me livre e guarde, venha se romper aquela barragem nossa, que ela representa hoje 65% do abastecimento hoje da nossa capital aqui de Aracaju. Como é que você vê essa questão da nossa drenagem aqui da nossa capital, né? Não vou falar nem a nível interior, que deve ser infinitas vezes pior do que a nossa capital. Mas como é que você vê com os olhos de um técnico nessa parte da drenagem, né? Porque a gente sofre bastante. Choveu aqui é um sofrimento. E Deus me livre e guarde, acontece um acidente que venha se romper aquela barragem ali, não quero nem mensurar o nível do desastre que vai acontecer, não só pelo caminho, mas também como aqui já no deságue, que é aqui em Aracaju, né? Para poder chegar no rio aqui. Você pode elucidar para a gente? Vou tentar trazer dois tipos de visão, uma mais macro e uma mais micro, que seria aquela regional ali local da gente na visita. Quando a gente para observar de uma maneira geral um mapa topográfico de onde está aquela barragem e a direção de Aracaju e a sua proximidade, realmente oferece risco se houver algum tipo de movimentação, ao movimento que ela chega a romper ou chega a ter algum desastre. Porém, diante de todas as barragens que a gente tem aqui no nosso estado, ela que apresenta os melhores condicionantes. A gente vê que ela tem vigia, ela não está apresentando ali sinais de erosão, ela não está apresentando sinais de escape de fluido. Para quem não conhece, não entende de barragem, geralmente quando a gente faz a localização dela, a gente utiliza dois parâmetros, que é o parâmetro do jusante e do montante. O montante é aquela área que ela fica, onde o fluido ele é armazenado, e jusante é a área onde fica depois do fluido.
A barragem ela fica aqui no meio, aqui montante, aqui jusante. Então essa barragem da DESO, eu estava olhando no Google Earth, ela tem aproximadamente ali, acho que 700, 800 metros da parte de barragem, e a vertente dela, ela fica um pouco mais posicionada no momento que a gente entra do lado direito. Faz uma correçãozinha, ela é 1.125 metros. Pronto, mas na imagem do Google tem aproximadamente 800 dela no barramento e tem de 150 a 200 daquele dique emergencial, caso a barragem ela realmente fique muito do sangrador, né? O sangrador do vertedouro ali. Isso é do vertedouro. Certo. Então, nessa visão mais ampla, seria a visão macro, realmente representa um risco, porque a topografia tem um armazenamento e embaixo tem aquele declive que dá naquele rio. Eu não sei qual é aquele rio, eu não lembro qual é. Mais à frente, para a gente poder adentrar ali, tem toda aquela parte que foi feita a expansão da BR. Ela está um pouco acima. Eu não sei o quão forte seria um desastre ali para essa água atingir aquela rodovia e a velocidade, porque a gente sabe, quando a barragem ela rompe, pode ter um rompimento parcial ou rompimento total. Então, seria um pouco difícil de dimensionar nesse aspecto. Na visão micro, a gente percebeu que ela realmente tem os condicionantes ali que estão sendo atendidos e talvez só o stop log que não está, pelo menos na nossa vistoria lá, que ele não está bem legal. Precisaria aí de uma revisão. E o stop log, para quem não conhece, é aquela unidade ou uma ferramenta que se coloca na frente da barragem para poder tapar o outro lado, que seria o canal da água, que ela fica fluindo de maneira ou continuada, ou ali ela sendo controlada para poder diminuir um pouco esse fluxo e fazer a renovação dessa água, tanto na oxigenação como também na água que está lá, aqueles sedimentos que ficam no fundo da barragem. Aí tem o posicionamento que ele fica do lado montante e esse canal leva no lado jusante. Ô, Ângelo, antes que a gente adentre nos assuntos aqui, você falou que é professor, já deu aula em faculdade. Como é que você vê, quais os olhos de professor que deu aula em uma universidade física presencial para hoje a realidade que nós temos o EAD? Que a gente vê aí que o mercado está cheio de profissional, mas a qualidade do profissional está muito baixa. Consequentemente, anteriormente, a qualidade dos alunos também caiu bastante. Como é que você tem esse olhar clínico também sobre isso? Acredito que você tenha essa lembrança forte. Lembra antigamente que nós tínhamos como referência, aqui não só em Sergipe, como no Brasil de maneira geral, as escolas técnicas como um ensino de excelência, sem você precisar ir para a graduação, você simplesmente com nível técnico, você já conseguiria chegar a isso. E nas escolas técnicas era o nível de escola, geralmente era um ensino público. Eu tive a experiência de passar pelos dois setores para estudar, tanto pelo setor privado como o setor público. E a gente vê que o empenho no setor público, ele fica muito atrelado aos grupos de pesquisa que você é inserido. E a minha experiência como professor foi no ensino privado. E o que eu observei? Que de um tempo para cá, com essa modificação das provas de meio de entrada nas faculdades, eu até julgo um pouco facilitada, né? A gente viu quanto cálculo a gente pegava para poder entrar, o quanto que a gente precisou estudar. Isso acabou descendo um pouco a qualidade dos alunos que entravam. E à medida que o ensino ele tem essa tendência globalizada de se atualizar e ir também para o meio digital, o MEC ele não tem favorecido na liberação dos cursos. A gente vê aí que tem cursos na nossa área, que são áreas de geotecnologias e áreas técnicas, que você precisa ter essa parte prática, curso sendo liberado totalmente EAD. Eu concordo que uma metodologia híbrida, com aulas presenciais e aulas no sistema EAD para algumas matérias, não todas. Até para baratear um pouco também, você né? barateia o custo, você permite que alunos de qualquer local do
país e até de outros países tenham acesso até a cursos melhores ou professores melhores, qualificados, especializados exatamente naquele ensino ou naquela matéria que ele está dando, e você consegue manter as instituições privadas funcionando. Porque você imagine sair de um universo de uma mensalidade de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.600 para um curso que te dá o mesmo diploma, porque o peso para o MEC do EAD e da escola física é igual. Para uma mensalidade de R$ 200. O aluno sempre vai preferir o mais barato. E a instituição que, às vezes, ela, pela qualidade, ela tem o valor agregado de todo aquele montante somados. Então, eu acho que não está sendo sucateado, mas você está tendo um desvio de finalidade do ensino. A finalidade maior seria o quê? Abranger mais pessoas. Só que para você abranger mais, você não precisa perder a qualidade. Você deveria abranger e manter. Fazer como se fosse de maneira equiparada ou de maneira paralela os dois. Mas mesmo você na universidade presencial, você também tinha o sentimento do ensino que o cara vinha, né? O aluno, a bagagem que ele tinha do colégio. Você vê que foi enfraquecido. Parece que o pessoal hoje, a metodologia hoje de uma escola, das escolas em si, mais modernas, não é uma prova. E sim, eu não sei qual é a palavra correta, são conceitos, um trem desse assim. O conceito é mais quando você está voltado para mestrados e doutorados. Mas agora estão querendo botar... Estão querendo colocar conceito também na graduação, eu acho um erro. Porque quando você vai para conceito, a avaliação, ela deixa de ser algo objetivo através de uma prova, de um trabalho ou de um artigo, e passa a ser algo mais subjetivo. Às vezes é o professor que está avaliando seu desempenho. Tem alunos que eles são mais tímidos, têm o conhecimento, mas como ele não fala, ele tem uma avaliação prejudicada. Como também tem outros que são muito bons de falar, mas eles não conseguem fazer uma associação muito boa ou fazer um texto, que é uma deficiência que eu acho que tem em todos os estados do Brasil, que é a parte do ensino médio e do ensino fundamental. Vamos começar a entrar num assunto aí dessa parte ruim, né, que são os desastres. Tão falado El Niño, Laninha. Como é que você pode explicar para a gente de forma, não precisa ser tão técnico, mas o pessoal que esteja em casa assistindo e nos entenda, né? Vou tentar resumir e ser bem didático. São dois eventos da natureza que eles geralmente ocorrem de 3 a 4 anos. O El Niño ou Laninha, eles ocorrem através de aquecimento e resfriamento dos oceanos. O El Niño, ele faz a questão do aquecimento e a Laninha faz a questão do resfriamento. E quando a gente passa isso para olhar os aspectos climáticos dele, a gente tem a influência das temperaturas e da incidência de chuvas. A gente agora, nesse momento, está passando o finalzinho do El Niño e a gente está vendo que está tendo uma influência muito forte na região ali sul, por ele aumentando muito as chuvas. Aqui no Nordeste deixa mais seco, no Sul deixa mais úmido e aumenta a pluviosidade. O Laninha seria o inverso. Em vez de ele deixar o Sul com mais pluviosidade, ele deixa o Sul mais seco e traz as chuvas mais para o Nordeste. De uma maneira mais resumida, seria isso, o entendimento desses eventos. E a maneira deles impactarem é a incidência pluviométrica. Você acaba trazendo mais chuvas e você, com isso, também acaba trazendo mais ventos. A depender do local, se for áreas muito litorâneas, pode afetar de maneira mais drástica. E essa questão dos tremores que estão sendo recorrentes, né? Claro que a gente sabe que os tremores existem, a gente, graças a Deus, não está numa falha tectônica, mas a gente consegue sentir, né? Eu estava lendo uma matéria um tempo desse atrás, que chega a ser 5.5, 5.8 no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, naquela parte mais para cima aí. O que está acontecendo, né? O que está gerando isso? As placas, ela não tem como se mover tanto para poder chegar um pouco mais para ou tem? Estou sendo leigo nesse sentido aí. Ela tem as placas tectônicas, elas têm uma movimentação anual, que essa movimentação ela costuma ter uma constância, mas pode ter variações. E com relação a esses sismos, realmente, como você falou, lá no Rio Grande do Norte, eles têm
estudos que captam como é que funciona a sismologia, e eles não conseguem ao certo dizer no litoral do Nordeste qual é a região aqui do Nordeste que ela vai ter essa propensão maior a ter o sismo. Mas ele consegue detectar que tem possibilidades. Por quê? Porque esses equipamentos sismógrafos, eles simulam e chegam a fazer a leitura das ondas. E a gente sabe que a onda, quando ela passa dentro da rocha, ela pode passar de uma maneira mais fluida quando a rocha é dura, ou de uma maneira menos fluida quando a rocha é mole. É como se você chegasse numa mesa dessa e você batesse aqui no canto, de lá, quando você bota a mão, você consegue sentir, porque ele está passando essa onda e você sente a onda do outro lado. Para cá, foi até colocado entre 5 e 5,5, para cá para o Nordeste. Aracaju vai se acabar em água, Aracaju é litoral, Aracaju vai alagar. A gente tem que entender o seguinte, qualquer cidade litorânea, ela é capaz de ser inundada. Só depende da magnitude do sismo e de como isso vai ser gerado e a posição. Se o sismo ele for gerado no mar, pode gerar um tsunami. Se ele for gerado no território, ele pode gerar abalos que desestruturem não só rodovias, como também casas, porque você tem diversas falhas. Uhum. Né? E para você ter uma noção do sismo, 5,5 a gente está trabalhando numa escala que ele ficaria ali mais ou menos pelo meio da escala Richter. Ficaria mais ou menos ali o que a gente chama de quartil central. Na realidade, a escala é infinita, porém ela só até 9, né? Mais ou menos. Né? Até 9 é o que a gente tem aí de registros. Porém, locais com 7, 7,5 já conseguem gerar aí tsunamis significativos. Entendi. E assim, pela lógica, eu tô falando sério porque assim, tipo, eu sou engenheiro civil, a gente vê o básico na faculdade Sim. de geologia. E se a gente for para olhar por proximidade, a placa tectônica ali no Acre, ali na parte do norte, ali no cantinho do Brasil, ela é mais próxima do que a placa tectônica que passa ali no Oceano Pacífico. Certo. Porque esse abalo é mais sentido no Rio Grande do Norte do que até mesmo quando acontecem os abalos ali na área do Chile e na área ali do Acre, ali não sente tanto assim. São dinâmicas diferentes. Do lado de cá do Chile, a gente tem placas que elas estão subductando. E do lado do nosso litoral aqui no Brasil, as placas elas estão divergindo, elas estão se separando. Então, placas que estão em processo de subducção, elas têm o registro sísmico muito mais forte do que as placas que estão se separando. Por isso a gente tem aquela região ali, praticamente no meridiano, aquela parte do Equador, linha do Equador, aquela região ali, ela realmente é formada por áreas que têm essa propensão maior a sismos e também áreas que têm a propensão maior de formação de ilhas. Você não tem ali a formação das ilhas do Caribe, geralmente elas são formadas por hotspots, e pode observar que elas perseguem uma linha, que é a linha de afastamento das placas. É como se tivesse um pontinho quente aqui, aí ele vai dar uma erupção, forma uma ilha. Aí esse ponto começa a se afastar, se ele fizer de novo, vai formando outra ilha, outra ilha, outra ilha, e a placa continua se afastando. Seria mais ou menos essa ideia. E o sismo a gente sente, depende da nossa proximidade com ele, e depende da região que provocou ele. Maravilha. E, ultimamente, são recorrentes os desastres que vem acontecendo, não só no Brasil e no mundo. Mas vamos conversar aqui só focar no Brasil. Então, ao longo desses 10 anos aí que passou, vários desastres, né? Tivemos o Brumadinho aí, que ocasionou centenas de mortes, né? Até hoje, eu acredito que até tem pessoas que não foram encontradas ainda. Quais são os fatores geotécnicos, quais ações que a gente pode fazer para poder tentar minimizar, né? Que sanar 100% a gente sabe que não vai conseguir uma coisa, um desastre terrestre, o nome já está dizendo, desastre, mas pode sanar, né? Quais fatores, quais ações podemos tomar? Primeiro, não devemos parar a mineração. A economia, ela depende da mineração, e tudo isso aqui que forma, aqui o estúdio e está em nosso convívio, depende da mineração. Agora, precisamos seguir critérios ambientais que nos condicionem ou que mitiguem esse tipo de impacto.
Lá Brumadinho, eu não vou falar dele como um todo, mas eu vou tentar trazer para você por que que ocorreu ali e o que que era. Brumadinho, aquele desastre, nada mais foi do que uma barragem de rejeitos, rejeito de mineração, que ali é um subproduto ou uma ganga do minério de ferro, que eles não tinham onde armazenar e precisavam deixar esse subproduto em algum local. Foi criada uma barragem de terra no modelo antigo que hoje não se utiliza mais, pelo menos os países mais ricos não utilizam mais, que é uma barragem que ela é criada com o próprio material do rejeito, só que em vez de você utilizar concretagem para deixar uma estrutura mais firme, você vai utilizando esse material, colocando ele em linha, só que em vez de você ir crescendo ele a jusante, você vai crescendo ele a montante para cima do rejeito. Ou seja, gera uma estabilidade muito maior. Ah, e por que que fazem isso? É barato. Você utiliza muito menos equipamentos e quando você vai construindo para trás, é como se você estivesse fazendo um recuo para tapar o material do rejeito. Porém, gera muita estabilidade. E naquela região, estava tendo leituras piezométricas. Piezômetros, para quem não conhece, é um tipo de equipamento que é utilizado para você poder fazer essa leitura de poro-pressão, como é que está ali na região onde tem um talude que está fazendo a barragem. E estava tendo movimentação lá, estava tendo oscilações. Só que talvez a empresa não querendo mexer ou algum recuo, não querendo gastar muito recurso, meio que foi ignorando. Ah, tá estável há muito tempo, já parou a mineração, não tá mais colocando sedimento, deixa lá. Só que a gente sabe, qualquer tremor, né, e nas barragens não pode nem passar com o caminhão por cima, porque esse tremor pode impactar. E lá, mesmo sem passar nada, acabou tendo aquele grande desastre. Ações. Que tipo de ações preventivas a gente pode fazer? Eu acho que a principal, nessas regiões onde você se projeta uma mineração de grande porte, é avisar a população e fazer esse mapeamento do que se tem na rota de fuga do que poderia ser uma barragem estourada, aquela região atrás ali. Tem população? É muita gente? É pouca gente? O risco aumenta? Como é que fica isso aí em relação à topografia? Fez isso? Beleza, ok. Existem pontos mais altos dessa região que está de frente para o fluxo dos detritos numa barragem de rejeito? Existe, pronto, a gente sinaliza esses locais, coloca a sirene naquela população que fica nessa região de risco, e você alerta o líder comunitário, você avisa ele, pede para ele a cada 3 meses ou a cada 6 meses fazer simulações, fazer reuniões para trazer esse grupo, porque a gente sabe, por mais que a gente instrua a população, estamos trabalhando com um grupo heterogêneo. Tem pessoas que vão entender bem a informação, tem pessoas que não vão entender bem a informação. Tem pessoas que têm acesso à internet, TV, tem pessoas que só têm acesso ao celular. Então, a Defesa Civil, nesse caso, os alertas que ela tem que emitir da maneira geral. SMS, passar na TV, se tiver previsão, né, previsibilidade de aumento de chuvas, porque impacta diretamente também na barreira de rejeitos, avisar a população e todo mundo ficar alerta, porque é uma ação conjunta, tanto do empreendedor, que ele é responsável pela manutenção da barragem, como da população, que ela não quer ter nenhuma vida ceifada por algum tipo de desastre provocado por isso. E não só a questão do desastre em si, claro, para a vida das pessoas, mas sim para o meio ambiente, né? Porque aquilo ali é rejeito. Qual tipo de minério que era? Minério de ferro. Minério de ferro. Então, assim, a população não pode beber aquela água, aquela X região ali, que não sei quantos quilômetros que deve ter contaminado de leito. Até ali a base do rio. Entendeu? Então, assim. Peixes, né, também, você não pode estar consumindo esse tipo de peixe. E a qualidade da água até no rio lá. Então, em quanto tempo isso vai retornar para poder voltar ao normal? Então, assim, levam uma série de fatores preocupantes. Mas, antes de Brumadinho, a gente tinha uma lei que era inoperante para poder punir. Depois de Brumadinho, criaram-se uma lei para punir, certo? Mas aqui no Brasil, infelizmente, com tudo que o povo faz errado, acaba em pizza.
Eu não sei nem se tem alguém ainda preso da época do Brumadinho para poder responsabilizar. Porque, na realidade, o que acontece, Ângelo, você também é profissional e um cara ético. Infelizmente, existem maus profissionais, né, no meio, não só na parte de engenharia, como em tudo. Então, esse pessoal que trabalha achando que nunca vai acontecer, ou nunca vai acontecer comigo. Então, possivelmente, era o que acontecia lá nos laudos que o pessoal fazia. E alguns laudos que foram terceirizados, que não foram da própria empresa, acusava que estava já com risco de abalo para poder ele vir abaixo. E o pessoal engavetava. Não sei se por negligência, se porque o cara que está lá em cima fala, rapaz, não vamos fazer agora não, vamos deixar mais para frente, porque é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. E a sessão pessoal como profissional, porque você, quando é gerente, às vezes você tem seus critérios pessoais e um tipo de movimento desse é muito recurso. E é um recurso que não gera recurso. É um recurso que evita desastres ambientais. Então, quando a gente vai para o setor privado, é bem delicado fazer esse tipo de análise, porque o gestor ele quer gastar menos e manter a mesma segurança. E quem está na linha de frente, o responsável técnico, ele quer manter-se empregado, mas não quer contrariar também o seu gestor, o seu imediato direto, né, o seu chefe imediato direto. É complicado porque é uma série de coisas que quem está na ponta é que paga, né? Isso. E o pessoal pagou com a vida. Infelizmente aí teve, eu não me lembro o número exato de... Foram 274 pessoas que realmente morreram, faleceram, porém os que desapareceram não sabe. Aí vai ficar mais na frente para algum estudo paleontológico ou arqueológico. Achar. Esse tipo de rejeito depois com o solo, porque assim, a gente viu que o pessoal foi para lá limpar e tal, mas não acredito que não consiga limpar 100%. Esse solo ali que desceu quilômetros, o pessoal ali consegue extrair tudo ou vai ficar sempre com esse rejeito de ferro aí? Não acredito que eles consigam recuperar aquela área. Muito provavelmente toda a área, pelo menos que pegou a parte mais grossa, mais espessa dessa lama, ela não recupera. Não recupera. Aquela parte ali, praticamente, você pode passar um outro material por cima para poder você tentar passar uma gramínea, passar uma vegetação. Mas aquela camada do material que foi depositado, ele não recupera. Até porque se recuperasse, ele não precisava ser estocado, armazenado em barragem. Você utilizaria algumas técnicas para recuperar. E eu acho que o grande problema, e é importante frisar aqui, é que a barragem, para ela ter mais segurança, ela é necessário ter o rejeito do minério ou o material que vai ser armazenado o mais seco possível. Se ele tiver seco, a chance dele fazer a força na barragem e colapsar ou levar esse deslizamento é menor. A gente sabe, você pegou, eu dava aula, frisava muito isso com meus alunos lá, que na mecânica dos solos, todo material ele possui um peso específico, que ele varia com o fluido, e ele possui um ângulo de repouso. Isso eu sempre explicava para eles. Então, a regra é o seguinte: quanto menor a granulometria, que seria o tamanho do grão, a partícula, o grão ele pode ser seixoso, um grânulo, ou até aqueles grandes conglomerados, até uma partícula pequenininha, silt e argila, ou que geralmente não entra na classificação, que seria o coloide. Quanto menor esse grão for, puxando para silt e argila, menor é o ângulo de repouso dele. O ângulo de repouso é o quanto desse material consigo soltar e ele consegue se manter estabilizado sem andar, deslizar ou colapsar. E também leva-se em consideração a questão da esfericidade desse grão. Lógico, tem diversas outras variáveis, porém essas duas são bem interessantes falar, porque quanto mais arredondado o grão for, mais fácil é dele rolar. Quanto menos arredondado seria achatado ou subanguloso, ele tem uma tendência a ser mais estável. Ou seja, se ele for pequeno e arredondado, você tem um ângulo de repouso muito baixo.
entre 15 graus, 20 graus. Então, se você pega uma barragem que, por lei, a gente tem que deixar ali 45 graus, se esse material que tiver ali dentro, ele tiver sendo abastecido por fluido, e ele for um material fino, um material lamoso, ocorre o que ocorreu praticamente lá na barragem de rejeito, aquela liquefação. Aquele material vai pegar a barragem, ele vai suspender ela, vai tirar o peso que ela faz com o peso do próprio grão do sedimento, e você vai criando vazios, né? Isso, cria vazios, aquele material ele vai ficando umidificado e o peso específico dele movimenta e você vai colapsar toda a região. Tá, beleza, tá sendo uma aula aqui para mim, viu, pessoal? Acho que para vocês também. Pedir aqui licença aqui para agradecer os patrocinadores, né? Que sem eles a gente não é nada. Pessoal, agradecer aqui a Geobras, o nosso amigo Danilo, Serviços Geotécnicos Geobras, 3D Engenharia, nosso amigo Daniel, pensando em serviço de obra padrão, luxo, 3D Engenharia. Barbearia Marcelo, Barbeiro Marcelo fica ali na Farolândia, aqui em Aracaju. LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Ed Clay. Ambas as empresas fazem obras públicas. Aval Arquitetura, nosso amigo Adestines. Pensando no projeto arquitetônico, falar com a Aval Arquitetura. Bergs Hidráulica. Bergs Hidráulica é uma empresa de hidráulica aqui em Aracaju, que faz obras aqui em Sergipe, no todo. Procurar nosso amigo Berg. Suprimac é uma empresa de material de máquinas, né, e material para construção de aluguéis, nosso amigo Júnior e nosso amigo Marquinho. E GL Construções, nosso amigo Gustavinho, faz obra de empreendimentos para vender, né, é o amigo rico. Desculpa aí, viu? Então, voltando aqui ao assunto triste, né, que não é muito bom a gente estar falando sobre catástrofes. A Braskem, nosso primo aqui do lado, né, não tão antigo, né, a coleta desse material de lado, que tem a mineradora lá, né, e veio ocasionar o que todo mundo sabe aí, que é a questão dos bairros virem descer 50 centímetros, chegou a chegar um tempo desses 50 centímetros. Chegou mais. A mais, né, já, né? O que é que você pode falar? O que é que gerou isso? O que é que poderia ter sido feito? Conta um pouquinho pra gente, na sua visão de geólogo. Aquela região ali de Maceió, que a Braskem, ela fazia mineração, para quem não conhece ou não entende, eles faziam exploração do salgema, que é um composto que a gente geralmente, quando faz algum tipo de extração dele, utiliza técnicas ou métodos de dissolução. O salgema é um tipo de sal, um evaporito, que tem diversas escalas nele, e utiliza-se um material que ele também é saturado, um fluido saturado, para poder você fazer essa dissolução. É como se a gente estivesse lixiviando o material com um fluido, e toda essa água saturada nesse material lá embaixo, ele vem para a superfície, da superfície faz toda a questão do beneficiamento. A região lá da Braskem, lá que... Esse tipo de remoção do minério é normal, nesse tipo de caso, assim? Geralmente para evaporitos, sim. Porém, no caso deles, eles utilizavam lá os poços para poder fazer essa dissolução pelo poço. Aqui na Mosaic, eles utilizam galerias. Também utilizam um material para poder fazer a dissolução, para levar até a superfície, porém tem cavernas, né, embaixo. Esse tipo de depósito, ele fica mais ou menos ali a uns 1.050 metros de profundidade, e o termo técnico mesmo do que ocorreu ali em Maceió, né, é a subsidência, que é esse rebaixamento ou afundamento dessa camada de solo em relação a outras camadas laterais. O que realmente levou ali, ou o que ocasionou isso? Muito provavelmente, quando você faz um poço, e você já pode ter acompanhado e estudado, a gente na perfuração, a gente procura entender, o estudo geotécnico leva a isso, como é que funciona os perfis do solo, em cada perfil desse, como é que está a questão da sua relação de porosidade,
e permeabilidade. Porosidade é a abertura, permeabilidade é a capacidade de fazer a condução do líquido através deles. Quando eles estavam fazendo essa dissolução, provavelmente perceberam, não sei se fizeram algo para poder segurar essa penetração do fluido, o fluido começou a invadir a formação. É como se você furou em linha reta e todo aquele material que estava segurando por uma pressão, você retirou o material e essas fraturas ou essas fissuras ou até mesmo falhas que tem lá embaixo que não tenham sido bem mapeadas, geraram essas zonas de fraqueza, fragilidade. Para a gente, dentro do mineral, na rocha, a gente chama de clivagem, essa zona de fraqueza. Aí o material começou a invadir a formação e mais ou menos funcionou naquele princípio lá da barragem. Começou a fazer a liquefação. Você tem aquele material que ele está estabilizado, porém, quando você começa a colocar um fluido ou líquido próximo dele, você gera uma camada de deslizamento entre eles. Aí essa camada de deslizamento pode ter feito esse colapso da subsidência do terreno. E aí a gente viu, né? Tem aquela proximidade daquela lagoa, também não me recordo o nome da lagoa. Aí quando teve o afundamento, a gente até viu, né? Aquele material entrando. É que estavam até falando que se essa afundasse não sei quantos metros, a lagoa ia inundar tudo, né? Teve, mas a gente tem que entender o seguinte, 1.000 metros de profundidade. Qual foi a parte dos 1.000 metros que colapsou? Porque se a gente imaginar que essa é uma lagoa profunda e ela tiver 100 metros lá de batimetria, se você teve esse colapso lá no poço, numa altura de 500 metros, é bem difícil dela acessar, a não ser que tenha algum rio subterrâneo ou algum aquífero ali, cástico, que tenha esses maiores condutos para poder dar essa permeabilidade, para esse material cair e ele chegar até lá embaixo para ir processo de solução, dissolvendo e continuar subsidindo. E parece que o pessoal está injetando areia, né? Pode injetar areia, você pode injetar um fluido saturado em sais. Na realidade, o certo seria ele fazer a extração e após extrair aquilo ali, já tapar. E aí, deu uma brasileirada, né? Com o nome Braskem, deu uma brasileirada, ninguém tá vendo lá embaixo, extraiu, nunca aconteceu, deu uma de João sem braço, aí ninguém viu, aí aconteceu o trem, e aí o prejuízo foi bilhões. Né? Tem algumas minas subterrâneas que no seu plano de descomissionamento de mina, que seria o plano de fechamento de mina, o pessoal utiliza aquelas galerias que são abertas para poder fazer a armazenagem de lixo. Só que assim, não é qualquer lixo que vai ali. Tem que ter alguns parâmetros lá que ele vai utilizando, ou simplesmente tomba a área, preenche com água, depende da técnica que vai ser utilizada. No caso lá deles, eu acho que foi um pouco de ganância. Pode até ser cancelado aqui, estando falando isso, mas a gente imagina, né? Empresa privada, ela sempre está visando lucro. Tem que deixar claro que aqui são achismos, né? A gente não está afirmando nada. Tudo aqui é achismo, então ainda eu acho que no Brasil ainda a gente pode pensar, né? Só se tiver proibido também de pensar, de achar alguma coisa, né? Se tiver, me diga aí, comenta aí, né? Diga aí se está proibido de comentar, de achar alguma coisa. Então aqui, claro, trabalhamos com a engenharia, não existe achismo, né? Existe a lógica. Só que também a gente tem que, como a gente não está aprofundado tecnicamente na parte da empresa, né, para poder saber qual foi o tema, a gente vai, aqui é uma discussão, né? E para ser bem sincero, a gente nunca vai saber. A gente vai ter aí o conhecimento da parte que é publicada. Mas realmente o que ocorreu, ou se eles sabiam ou não sabiam, está na cabeça de quem estava à frente do projeto completo, acompanhando ele inteiro. E aí, no caso, como é que funciona para poder responsabilizar na parte técnica da geociência, né? Principalmente na mineração? Citando um exemplo, um caso desses desastres aí que até agora a gente citou. Esse é um ponto assim, bem complicado, porque o que acontece, isso é de maneira geral para todos os CREAs. A gente tem um enfraquecimento na parte de geociências em relação a uma fiscalização mais assertiva para os responsáveis técnicos. A gente observa um movimento muito forte do CREA para focar na fiscalização dos engenheiros civis. Eu não acho errado, porque é a base maior.
tem que ter mais fiscalização. Representa 70%, se eu não me engano. E é muito mais fácil de ver. Eu não posso tirar o mérito do fiscal que tem vontade em fiscalizar a área de geociências, porque você imagina uma denúncia, a denúncia chega assim, olha, está tendo uma extração irregular em um terreno baldio aqui na BR-X. Você não sabe qual é o número da BR, você não sabe o ponto de GPS, terreno baldio pode ter inúmeros, e geralmente quem faz a mineração irregular ou paralelo, ele não faz na parte da BR, faz na parte de trás. O terreno é privado, você não entra, só entra se você tiver drone. Por cima você consegue chegar. Então é difícil de fiscalizar. Porém, a responsabilização, ela tem que partir primeiro de uma ação cíclica do CREA. Os CREAs locais mesmo, com a ajuda do CONFEA, para fiscalizar o que os CREAs estão fazendo para poder melhorar a fiscalização. Porque não sei se você acompanhou, ou se o pessoal tem acompanhado, está tendo a CPI lá, da Braskem. E o senador daqui, o nosso representante, o Rogério Carvalho, ele foi entrevistar e perguntar sobre o responsável técnico. E se eu não me engano, se impressione, quando perguntou quem era o responsável técnico pelo aquele setor de mineração, quem respondeu foi o engenheiro mecânico. Nossa. Que não é competência dele. E nesse ponto, eu acho que é uma falha conjunta da empresa que contratou, do tipo de serviço que estava sendo executado e o tipo de serviço que foi declarado, e do acompanhamento do CREA, que é a parte que eu vou mais bater aqui. Tem que ser cíclico. Imagine você responsável por uma mineração de grande porte, uma mineração subterrânea, ou uma mineração que utiliza explosivos. São as três que têm um potencial de impacto maior. Se você tem um responsável técnico, geólogo, engenheiro de minas, por exemplo, que está assinando por aquela mineração, ele tem que estar apto a responder uma fiscalização ou a responder de prontidão uma ação de notificação. CREA, oi, eu quero saber quem é o responsável técnico aí pela mineração que está ocorrendo na cidade X ou com a empresa X. O responsável técnico tem que falar. Isso tem que fazer tanto na abertura, como ciclicamente a cada 3 meses ou a cada 6 meses, olhar aquelas mesmas mineradoras, se o responsável técnico é o mesmo, se esse responsável técnico reside no estado, e residindo no estado, se ele está frequentando, está visitando. Me manda um relatório fotográfico da visita que ele fez, me manda um relatório escrito do que ele fez de análise ambiental, porque a gente sabe, uma mineração, apesar de ser uma atividade extrativista, ela tem cunho econômico. E ele atinge 3 setores, o social, o humano e o econômico. Não tem como você fugir disso. Quando o CREA consegue ter uma equipe técnica formada e ter à frente, talvez as câmaras especializadas, gestores que consigam instruir, fazer um checklist do que verificar, o técnico que não é da área, ele vai ter um pouquinho mais de segurança do que avaliar. Onde é que fica o sistema de drenagem da jazida? Os muros de contenção estão sendo feitos, precisa ser feito. Quanto é que vai ficar o talude final quando você fizer a cava numa jazida a céu aberto, uma cava rasa, de às vezes 10, 15 metros? Como é que está ficando tudo isso? Quem tem que fazer é o CREA. E a gente, conselheiro, e nós até profissionais, nós não podemos negligenciar aquilo que a gente está vendo. Porque quem sofre talvez é o profissional que não está utilizando o EPI, a empresa que não está tendo aquela orientação que ela deveria ter do responsável técnico, e o CREA por não estar tendo o corpo técnico e a consciência para poder estar fiscalizando esse tipo de setor. Então hoje, se você fosse o presidente do CREA, hoje seria seu foco? Meu foco hoje seria em trazer uma ação conjunta das câmaras especializadas para poder instruir a equipe técnica e a gente, por exemplo, civil, se nós tivermos o corpo técnico com 10 técnicos, no começo você não precisa que os 10 saibam de civil, você precisa que tenha 3 ou pelo menos um que saiba para passar para os outros. Na parte de geologia, possa ser que não tenha ninguém especializado lá em mineração, mas eu até me predisponho, como eu já falei lá, coloquei, com o nosso presidente, ele falou, ele acatou, Ângelo,
quando tiver a vistoria, você passe para o pessoal quais são os principais aspectos que a gente tem que identificar e ver numa mineração. Porque uma vez o técnico identificando, ele sabe como ele vai cobrar, ele sabe se está sendo atingido ali a questão das leis e das condicionantes para uma mineração funcionar de maneira regular. O Ângelo, no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a gente já vai quase um mês aí de chuvas intensas e alagado. Quando você pensa que vai escoar a água, lá vem chuva novamente, sobe tudo de novo. Tava 2 metros e pouco, aí quando foi, acho que foi ontem, 3,95 metros de novo, subiu, já chegou a 5,25, se eu não me engano, foi o ápice, assim, né? O mais alto, assim, do nível da água. Qual estudo, o que se poderia ter feito, o que fazer na parte ambiental, que poderia ter amenizado essa situação que o pessoal nossos irmãos, né, estão sofrendo lá no Sul? A gente tem que entender lá que não foi apenas um erro ou uma ação antrópica que provocou aquilo. Quem teve a curiosidade, eu tenho a curiosidade de olhar a questão do mapa topográfico lá do Rio Grande do Sul, e principalmente de onde teve, acho que é a barragem 14 de julho lá que rompeu, daquele primeiro rompimento, e o caminhamento que fez até chegar em Porto Alegre, vocês podem observar, a gente está saindo de um topo de uma área mais alta topograficamente, e a gente está descendo até chegar ali, eu acho que é Porto Alegre e Canoas. Então, se você imaginar que todo o fluxo d'água, quando ele está fazendo a percolação, que é o caminhamento natural dele, ele vai tender a sair de uma área mais alta para uma área mais baixa. Porto Alegre está praticamente no funil de acúmulo de água. Está saindo uma parte alta e uma parte baixa. Isso aí falando topograficamente. Quando a gente trabalha e vai olhar para o lado da barragem que estourou, talvez o medo da empreendedora ali que estava tomando conta da barragem de secar demais e a previsão da chuva não ocorrer. Ela não agiu com essa antecipação. Porque a gente viu, né, até hoje mesmo no curso lá e na visita técnica, a gente tem que estar sempre trabalhando com uma margem ali daquela zona morta, para você deixar um perímetro ali que ele consiga fazer o escoamento de talvez uma chuva aí de 100, 150 milímetros durante 2, 3, 4 dias. Lá foi um caso atípico, está chovendo praticamente há um mês. Teve uma chuva, chegou a 200 milímetros. Não, foi 400, foi? Então, mas 200 milímetros foi o pico, só que você, quando faz o escoamento e você imagina o fluxo da água, é no acumulado. Porque se o sedimento está ali, ele está mais umidificado, ele não vai, digamos, secar de hora para outra. Então, chove, até ter esse acúmulo. Então, tudo condicionou até chegar à parte de Porto Alegre. Porto Alegre, a gente sabe que ela está bem baixa. Porto Alegre e está próximo ao rio. Perdeu então a drenagem toda da cidade. Tem sedimento de 1,5 metro de altura. Sedimento a lama ficou toda lá. Então, a drenagem já foi, né? Não só a drenagem, como toda a parte das estruturas, né? Você mesmo sabe que é sua área e você entende muito melhor do que eu. O pilar é feito para trabalhar seco, né? É feito para trabalhar seco. E por mais que a gente concrete, quando está fazendo o pilar, ali, a sapato e tudo mais, e a gente siga as normas para que não tenha ar dentro ou nenhum tipo de fluido por causa da ferragem, você não consegue ter 100% ali de vedação. Não é impermeável. Ele é poroso, Então, se você encosta a água nele e a água escoa, não tem tanto problema. Agora, você submerge ele a mais de 15 dias, tá tudo condenado. Não tem muito o que se fazer naquelas casas dali. E você acha que ali um entorno ali que poderia ter sido feito geologicamente, você acha que também não só o poder público, mas também a população também é uma palavrazinha puxada que eu ia falar aqui, ia ter que fazer um pizinho aqui na minha fala. Mas a população, invade, né, áreas mananciais que não... Isso tudo a gente sabe que ajuda a drenagem, né, a percolação. E aí vem o homem, mete cimento, mete concreto, mete asfalto, impermeabiliza toda a parte da camadas que poderia ser permeável.
o que é que o gestor, agora falando como gestor, como é que o gestor pode ver isso aí, né? Como é que um geólogo, junto com a parte de engenharias, né? Não digo não só engenharia civil, as engenharias, pode contribuir para poder dar uma melhoria, que a gente vê lá na China, né? Por exemplo, a China ela, sempre sofreu com a parte de inundações, e hoje a China tem praças, tem áreas que são edificações para baixo. Então, são formas tipo piscinões, e não só piscinões, eles são piscinões que são tipo uma esponja. Abaixo dessa estrutura tem uma galeria imensa, é uma cidade de galeria. Só que aí é onde eu já toquei até no assunto aqui com alguns colegas que passaram por aqui, que são obras que a sociedade não enxerga, né? A sociedade não vê. Então, para o político, uma obra que a sociedade não enxerga, aquilo ali não gera voto. Só gera voto que é visto. E é muito caro. E é caro, né? Mas assim, nós como o corpo técnico temos o dever de chegar a esses gestores e mostrar a solução. Porque os gestores eles estão fazendo paliativos, emergenciais. A gente tem que conscientizar que o preventivo, ele sai caro, mas lá na frente ele sai mais barato do que fazer o emergencial. O que é que você acha dessa ligação entre geólogos e engenharia para poder contribuir com essa parte? Eu acho que a principal contribuição que o geólogo pode dar nesse setor é um melhor entendimento da questão do caminho que a água pode fazer. Para quem não está familiarizado, a água geralmente ela tem 3 caminhos. Evapotranspiração, o que cai vai transpirar e vai evaporar. Ela tem a percolação, que ela vai ter o escoamento natural para algum tipo de deságue, pode ser um manancial, pode ser um rio, pode ser um mar, ou ela vai para a infiltração. O que Diego tocou ali de não permitir que se deixe nos locais de maior acúmulo de água uma permeabilidade para que esse material também tenha a terceira capacidade, que é infiltrar, é exatamente o que a gente faz quando a gente começa a construir cidades. A gente começa a pavimentar tudo, não se pensa em um terreno poroso. Eu já vi nos Estados Unidos que algumas regiões eles têm como se fosse uma membrana, você passa um solo, só que esse solo ele é parecido com a pedra pómez. Ele tem a resistividade, ele consegue aguentar a tensão, mas ele não retém água. E o grande problema que a gente tem hoje é porque para você ter um asfalto bom, uma área boa, ele não pode ser poroso. Então o escoamento acaba não ajudando muito. E esse escoamento está levando para onde? Qual é a ligação que ele tem? Eu acho que a nossa primeira contribuição é entender como é que funcionaria a parte do caminho que a água faz. O segundo é trazer mapas atualizados e imagens atualizadas. O Google Earth ele trouxe para a gente uma possibilidade de a gente enxergar historicamente como as áreas eram. Só que a gente tem essa atualização da foto uma vez a cada ano, ou, porventura, algumas áreas, às vezes tem 2 fotos ou 3 fotos no ano. Só que a gente já tem VANTs, veículos aí aéreos não tripulados, que seriam os drones, para poder fazer todo esse aerolevantamento. Não só das áreas de barragem, como, de maneira geral, né, das áreas de risco. A gente consegue ter mapas atualizados para chegar, gestor, nós temos essas e essas áreas que são áreas que apresentam um grau de risco elevado. A gente pode trazer como solução um muro de contenção, um muro de arrimo, um solo grampeado, uma cortina atirantada, não sei, porque tem que se avaliar de maneira mais profunda. Mas o que eu sei é, se a gente trabalha na previsão, como você falou, trazendo essa solução e fazendo um manejo melhor de não deixar acumular essa drenagem que vem no talude natural, dissipar ela melhor, a gente consegue preservar o que a natureza já trouxe, o que a natureza tem lá. Então, essa seria a nossa segunda contribuição. E a terceira é manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Toda vez que a gente sacrifica o meio ambiente sem responsabilidade, visando só o desenvolvimento, numa catástrofe dessa,
a gente não consegue ter um bom escoamento. Isso a gente olhando ali na drenagem urbana. A gente não consegue ter esse escoamento. E convenhamos, né? Qual a cidade hoje do Brasil que suporta 150 milímetros de chuva durante 3, 4 dias? Nenhuma suporta. E as litorâneas são as piores. Porque praticamente elas estão ali, no nível do mar. Talvez Aqui, uma variação de meio metro. Aqui é 4 metros, né, nível. Então, mas a gente tem colado ali o Rio Sergipe, né? Praticamente Aracaju tem ali o fluxo de detritos do Rio Sergipe, que ele pode estar sedimentando mais ou sedimentando menos. Eu não sei hoje como é que está. Teria que ter esse estudo de acompanhamento de batimetria. A gente sabe, se tiver assoreado, que é a camada do canal de baixo do rio, do canal fundo, tiver coberta por sedimento, a lâmina d'água que está ali, ela vai subir. Os mesmos 10 metros com esses sedimentos embaixo, ele vai estar mais alto. E aí você vai gerar o quê? O transbordamento do rio, que é o maior perigo em relação às zonas mais costeiras ou quem está ali ribeirinho, né? Aqueles ribeirinhos que ficam próximos. Hoje você ainda está como presidente da GESE, que é o dos geólogos aqui de Sergipe. Como é que está essa questão de políticas públicas? A prefeitura, o estado procura a associação da geologia para poder participar de um plano diretor, porque se preocupa muito com a parte de engenharia civil, a parte ambiental, mas quer saber da geologia, porque como você falou aí, a drenagem é um calcanhar de Aquiles para todas as capitais. E nosso plano de diretor aqui, eu acho que está congelado há 10 anos, né? Só estudando, não sai do canto. Como é que está essa procura na parte de geologia para poder dar a solução e não dar paliativo, entendeu? Como é que está isso aí? Já procurou? A associação já fez algum movimento para poder procurar? A Imurb aqui no caso, né, que está pá, mas se não me engano são vários setores, né, Ministério Público, envolve muito setor, né? A ação ela está sendo um pouco mais direcionada por agente da AGESE mesmo. Eu estou procurando alguns setores, fiquei de conversar com o professor João Carlos para poder entender como é que funciona aqui as barragens, saber como é que elas estão em relação ao seu condicionamento. Vou procurar a Defesa Civil para saber, principalmente naquela região ali, Terra Dura, Palestina, Morro do Urubu, Porto Dantas, como é que está a questão do mapeamento de risco. Tiveram 2 alunos lá da UFES, a Luiz, o outro eu não lembro o nome do rapaz, que uma fez a dissertação de mestrado, o outro fez o TCC, o trabalho de conclusão de curso, nessa área de risco. E na parte de águas para drenagem, eu acho que ainda não tem ninguém. Eu estou tentando seguir a parte de volume para minério, que a gente também consegue utilizar nessa área, e mais na frente, se Deus quiser, a parte de geotecnia. Eu acho que é algo que falta muito aqui no estado, eu acho que é algo que na faculdade ia agregar muito, e para os gestores daqui, a gente precisa ter esse olhar das disciplinas associadas, tanto a parte de engenharia civil, como a parte de geotecnia, como a parte de geologia, porque mais na frente a gente vai sofrer. Eu não sei se você acompanha, a gente tá para construir uma ponte ali saindo da Tancredo para ir para o outro lado. Para a Coroa do Meio ali. Isso, para a Coroa do Meio, naquela região perto ali do shopping Rio Mar. Vai ser uma obra imensa, imensa. E vai ter um impacto ambiental naquela parte de baixo, principalmente naquele ecossistema. Só que em relação à sedimentação, quando o rio está passando, acredito que não vai ter tanto impacto. Mas em relação ao ecossistema, principalmente na hora da instalação, vai ter esse impacto. Então, por parte da AGESE, eu já tive esse compromisso, me comprometi, estou procurando os gestores e o pessoal que realmente está mais diretamente a isso, até o Jorge Trindade, o presidente da ADEMA. A gente está participando agora do Conselho do Meio Ambiente, para poder dar uma maior celeridade em relação a alguns recursos e começar a formar esses comitês temáticos e técnicos voltados para essa área. Porque a gente vê aqui Aracaju, mas não é só Aracaju, né? A gente tem uma escassez hídrica no Baixo, Médio e Alto Sertão. Tem muitas pessoas lá que não têm acesso à água, e até a água subterrânea lá,
ela é muito profunda, 120, 150 metros de profundidade, e toda aquela Fica muito caro, né, para poder... Também, para perfurar. E todo o mapeamento de risco daquela região ali de Canidé, né? Aquelas falésias, para saber se realmente oferece risco, não oferece. O professor Garcia começou um trabalho, só que o que eu sinto falta agora à frente da associação é a divulgação. Por exemplo, você faz um estudo, e ele é um estudo amplo, que ele serve para a sociedade. Esse estudo tem que chegar até a gente, de entidade, as entidades de classe, para divulgar. Você falou essas falésias ali do Xingó ali. Existe um risco parecido com aquele que teve lá em Minas, se eu não me engano, ali em Minas, existe. Né? Agora, não é em toda ela. Tem algumas áreas ali que realmente, quando você observa, quem tem o olhar voltado um pouco mais para essa parte de análise de risco e a parte de geologia, observa que tem algumas trincas, algumas fraturas que estão bidirecionais, né? Tanto longitudinais como transversais. E essas trincas e fraturas, elas favorecem ali a abertura de erosão pluvial, através da chuva, e essa abertura de erosão, ela vai cada vez mais descolando aquela área, né, aquela rocha da sua rocha mãe, aquela rocha raiz. E isso você pode gerar ou queda, se ela for muito alta, que ela cai ali 90 graus, ou um deslizamento gravitacional de massa, que ela vai deslizando e toma na água. Então isso é bom ter um estudo frequente disso aí, porque tem aquela hora, lá no final o pessoal para poder tomar um banho, isso. Né? Adentra com um barcozinho lá, bem fechado o ambiente, né? Então não sei, porque como se trata coisa pública, né? A gente sabe que o estudo é bem fraco, né? A nossa sorte é que aquelas rochas não são calcárias, né? O calcário, ele tem essa maior fragilidade com a água. Ele vai corroendo e vai formando as cavernas. Ali são rochas mais gneissitas, são rochas mais duras ali. E tem, às vezes, metamórfica e ígnea misturada, mas ali ela tem uma resistência um pouco maior. Ângelo, agradeço mais uma vez o Ângelo 2 aqui, tratando desse assunto triste, né, que veio acontecendo aí ao longo desses anos aqui no nosso Brasil. E aqui em Aracaju, esses alagamentos que a gente tem constantes, né? Falo de uma pincelada aqui. E, como de praxe, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, diferente da que você deixou da primeira vez. Só mais uma vez agradecer, né, o espaço. Eu acho que todas as vezes que você convida alguém, e eu estando até convidado aqui para esclarecer algo, falar algo, a gente traz um pouco do nosso conhecimento e estudo para todos que estão assistindo e convidá-los a cada vez mais participar também, não só assistindo, como também olhando Aracaju como um todo, vendo os problemas, porque a gente estuda para isso. A gente recebe o conhecimento para aplicá-lo e corrigir problemas que a gente enxerga. E caso vocês enxerguem algo também errado, ocasionado por profissionais, sintam-se à vontade para poder ter esse manejo de chegar até o CREA, fazer a sua denúncia anônima e a gente poder ir lá averiguar. Porque o CREA, ele só funciona bem com os profissionais e com a população agindo em conjunto. Justamente. Muito obrigado, mais uma vez. Quero deixar um pedido para você especial que está até aqui, que deve ter gostado do nosso assunto aqui, do nosso bate-papo. O Ângelo aqui, um professor renomado aqui no nosso estado, deu uma aula aqui para mim e para você também. Dá aquele like, né? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?